Biblioteca Cristã. Vamos estudar teologia, nos aprofundar, como nós estamos juntos aí, crescendo no conhecimento e na graça, porque juntos nós somos melhores. Vindo aqui para o nosso slide, nós vamos falar dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. As fontes são bem variadas, mas principalmente em termos apologéticos, faz-se necessário observar que os evangelhos eles são fontes principais no sentido de se perceber a fé cristã, que ela não está construída em um terreno movediço. O material do apologista utilizado é desprendido de historicidade. Essas fontes têm uma história, elas não surgiram por acaso. Muito interessante os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e até mesmo João, que é o mais teológico ali, ele não é sinótico, mas ele é o mais teológico porque ele é escrito para a igreja. Você vai encontrar um paralelismo entre os evangelhos, uma determinada passagem narrada por um evangelista e depois essa mesma passagem, esse mesmo episódio narrado por outro evangelista, só que de um outro foco, um outro olhar, uma outra maneira, né? É igual agora, eu tô olhando para essa câmera aqui frontal, vamos dizer que ela seja Mateus, né? E se eu olhar para essa outra aqui, aí já é outro ângulo, uma outra fonte. Essa aqui pode ser Marcos, por exemplo. Então, cada um narrando o mesmo episódio, mas com as suas variações. E isso só comprova que a história é verídica. Não há contradições entre os evangelistas. Não há. Aqui nós temos a fonte. Ela pode ser uma fonte cristã, ela pode ser uma fonte extra-cristã. Aqui nós temos, dentro das fontes cristãs, as fontes canônicas, que é o Antigo e o Novo Testamento, as extras canônicas, que são os escritos eclesiásticos, os livros apócrifos, pseudepígrafos, deuterocanônicos, e lá embaixo nós temos as extra-cristãs, que é muito da cultura judaica, do Talmud, e também as fontes pagãs. Então aqui você enxerga as formas mais variáveis, digamos assim, e as fontes que existem, né, dentro de uma divisão didática que eu fiz aqui no slide para você. Falando um pouquinho da principal fonte para o estudo apologético, que são os evangelhos, começando por Mateus, ele foi escrito por alguns anos depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus ele morreu na cruz e antes da destruição de Jerusalém. Segundo uma informação de Irineu, ele foi escrito a priori em aramaico. Há mais de 1.400 cópias e fragmentos em grego de Mateus. Então é muito material. Se tivesse algum tipo de controvérsia, já tinha aparecido. Se houvesse algum tipo de contradição, já haveria aparecido. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos. Ele foi escrito por volta do ano 70. Ele foi destinado para os gentios. Marcos ele vai registrar, numa grande parte do seu livro, informações que ele recebeu de Pedro, testemunha ocular, aquele que andou com Cristo. João Marcos era um judeu, ele se revela um perfeito conhecedor dos costumes judaicos, ele observava a cultura judaica. A mãe de João Marcos, ela residia em Jerusalém, a casa que ela morava era tradicionalmente chamada de cenáculo, foi onde se celebrou a última ceia e muito provavelmente o lugar aonde a igreja estava orando pela soltura do apóstolo Pedro
e Pedro, quando saiu milagrosamente com a ajuda dos anjos, bateu lá na porta, a menina Rod olhou, viu que era Pedro, não abriu a porta, foi até onde os irmãos estavam orando, na casa da mãe de João Marcos, disse: o Pedro está aí na porta. E mesmo o pessoal orando, ninguém acreditou. Disse que não era Pedro, era o anjo de Pedro. Às vezes a gente ora, mas não acreditamos no milagre. Marcos descreve fatos com detalhes, indicando que esteve mais próximo dos acontecimentos. Então, são detalhes aí que Marcos vai trazer, mostrando para nós aí a sua proximidade, tanto com Pedro, como também com os acontecimentos. Nós temos ainda o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Ele não foi uma testemunha ocular dos fatos. Lucas era um médico, ele foi apenas um historiador, ele não foi um teólogo. O seu nome não aparece citado, né, nas seções nós. É o único que vai registrar os canônicos. Aí tem vários canônicos, glórias em excessis, magnificat, benedicnicus, vários canones aqui. E ele apresenta uma genealogia de Cristo que vai a partir de Adão, para indicar a universalidade do Messias. Lucas é o único gentil entre os evangelistas e ele vai dedicar o seu trabalho para Teófilo. Então, interessante que os públicos alvos de cada um dos evangelistas, eles são distintos. Enquanto Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os gentios, Lucas já tem como público-alvo os romanos. E, para a gente fechar aqui, o quarto evangelho, que é o evangelho do apóstolo João, que foi escrito nos últimos anos do primeiro século. Para quem não sabe, João, ele foi o último dos apóstolos que morreu, aproximadamente no ano 100. Foi escrito pelo discípulo amado. Jesus, ele se referia a João como um discípulo amado. Não podia ser nenhum apóstolo a não ser João. Ele foi uma testemunha assim ocular. Ele foi um autor judeu muito familiarizado com os costumes judaicos, religiosos do seu povo, festas judaicas, ritos judaicos, a hostilidade no tocante ao samaritano. O samaritano é uma página à parte que a gente tem que abrir, porque o judeu não se dava com o samaritano. Ele achava o samaritano um povo vira-lata, de segunda classe. E reconheceu sem vacilação a messianidade de Jesus. Jesus é o Messias, o Filho de Deus enviado. João reconhece isso, e ele tinha a finalidade principal de proclamar Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus. 2/3, olha que interessante, dos relatos de João são de matéria nova em relação aos sinóticos. Então, pelo menos 2/3 do livro de João não são citados em Mateus, não são citados em Marcos, não são citados em Lucas. 2/3. Quase todo o evangelho de João se refere a fatos ocorridos na Judéia. Os sinóticos vão relatar isso de maneira geral, fatos da Galileia. Os destinatários desse evangelho são os pagãos convertidos. Quem são os pagãos convertidos? A igreja do Senhor Jesus. A igreja que se converteu já não era mais uma igreja judaica, já era uma igreja gentílica, né? Já não era um povo judaico-cristão, mas era um povo gentílico cristão. Informações sobre João. Na perseguição do imperador Domiciliano, ele foi exilado para a ilha de Pátimos, onde ele recebe ali o Apocalipse, a revelação do Apocalipse no ano 96, e depois da morte do imperador Domiciliano, ele vai voltar para Éfeso,
aonde ele escreveu o Evangelho de João. Então, primeiro ele recebe a revelação do Apocalipse, para só depois ele escrever o Evangelho. E também as 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João. Ele faleceu mais ou menos no ano 100, 104. O fragmento mais antigo do Evangelho de João é datado por volta do século II, é o P52 do Novo Testamento, que é o João, capítulo de número 18. Então, eu acredito que você entendeu todo esse desenho da autenticidade dos evangelhos. Eu espero vocês na próxima aula para falar um pouco mais das fontes do evangelho, para fazer um pouco mais dos desenhos que nós precisamos fazer, os esquemas na apologética, tá bom? Um bom esquema é esse aqui, ó. Deixa eu colocar na tela para vocês. As fontes dos sinóticos. Nós temos a tradição de Roma lá em cima, outras tradições, as memórias de Pedro. Tudo isso é o material de Marcos no ano 55, ano Domini, né? Depois o material de Lucas, no ano 80, nós temos as tradições da igreja de Cesareia e de outros lugares. Depois, em 85, nós temos Mateus, com um pouco da fonte da tradição da igreja de Antioquia da Síria, como também o Keller, que é uma fonte de ensinamentos. Então, esse desenho aí é excelente para você ter como material aí e saber as fontes dos evangelhos. Forte abraço, até a próxima.